Sejam bem-vindos ao MKT 360 Cast, o podcast da agência MKT Real. E essa segunda temporada, a mesa tá cheia de convidadas e a língua tá bem afiada. Afinal, a gente vai falar algumas verdades sobre o marketing. E nesse primeiro episódio, reunimos 4 gerações para trazer visões diferentes sobre o consumo, mercado e comunicação. E comigo estão, representando a geração Baby Boomers, Denise Paim. Seja bem-vinda, Denise. Obrigada pelo convite, adorei. Temos também Lorena, representando a geração X. Muito prazer a todos. Eu estou aqui representando a sofrida geração Y, os millennials. E temos a Bruna Paim, representando a geração Z. A tão criticada, né? Mas estou aqui. Pois é, meninas, que bom tê-las aqui. E vamos aproveitar que a gente está aqui no podcast, né? E saber, vocês consomem podcast? Mas antes que vocês respondam, eu quero trazer um número interessante. Hoje no Brasil, nós temos aproximadamente 200 mil podcasts. Será que todo mundo consome tudo isso de podcast? Posso começar? Pode. Vou confessar que eu não escuto, não assisto, não consumo nenhum tipo. A não ser quando é algo de crime, algo bem assim, horripilante, que tá todo mundo falando, aí eu vou lá só pra True entender crime. o que é. Um true crime da vida, aí sim. Mas fora Que já isso... teve seu auge, né? Agora já tá mais... É, sim. Então faz tempo que eu não escuto. Olha, eu, como uma boa millennial, escuto podcast assim, à torta e à Lavando a direita. louça. Lavando, não mais, né? Porque agora eu tenho uma máquina de lavar. Ah, é? Pois é. Desculpa. Mas assim, toda oportunidade que eu tenho, eu tô ali ouvindo meu podcast. Tô arrumando cabelo, tudo. Consumo podcast de infinitos temas, sabe? Desde notícia, true crime. Acho que tem muitas... é de época. Tem época que eu tô num determinado... uma vibe, muito humor, né? E você, Lorena, consome podcast? Eu consumo dependendo da ocasião. Eu consumo muito podcast no carro. Ou quando estou dirigindo, ou quando estou viajando. Eu consumo bastante podcast nessas ocasiões. Mas essa ideia de quando tá se arrumando, eu acho que é uma boa. Vou tentar. Eu acho que será que é da nossa geração de querer aproveitar o tempo ao máximo? Aí, enquanto eu tô fazendo alguma coisa meio que manual, eu já tô botando ali, tô fazendo um curso, ou aprendendo sobre alguma coisa, ou então ouvindo ali alguma coisa engraçada no podcast. Eu acho que não tem a ver com geração, não. Acho que tem a ver com a pessoa mesmo. Ah. Eu sou o tipo de pessoa, assim, que eu não consigo focar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou eu tô me arrumando, ou eu tô escutando podcast. E como no carro você não tem como fazer outra coisa, Sim. você escuta o certo. podcast. E você, Denise? Eu nunca escuto. Nunca escutei, eu acho. pra Não dizer a tem o Spotify aí no seu celular? Tem, mas eu não escuto. Esse vai ser o primeiro, então. Esse vai ser o primeiro. Ah, detalhe. Olha o desafio de estar aqui nessa mesa, né? Ah. É bom que podcast. você não tem referência, então você vai fazer o que você achar que é. Quem sabe, né? A sua primeira experiência e daí você descobre coisas Quem interessantes, sabe, né? Eu tô aqui pagando pra ver já. Diferente de você, Lorena, eu sim faço várias coisas ao mesmo tempo. E não sei se isso é bom, se é ruim. E o podcast é uma das coisas que eu coloco ali no meio de outras, que é para aproveitar mais o tempo, né? Sim. E agora mudando de podcast para rede social. Como é que é o comportamento aqui de cada uma dessas mesas aqui referente a consumo nas redes sociais? Vamos começar com a Denise. Então, Denise, qual a sua rede social top 1? Instagram. Instagram? Eu quase não sou muito ativa nas redes sociais agora, né? Que agora comecei vai um ser trabalho chamar. novo. Tô contando com a ajuda da Bruna também, que está me assessorando, me ajudando a divulgar meu trabalho, meu desafio novo, né? Me reinventei. E não adianta você se reinventar numa carreira se você não acompanhar as tendências do mercado e trazer para essa nova atividade as redes sociais, divulgar esse trabalho. E aí, por força desse impulso aí, a gente teve que... Ela tá dando trabalho, Bruno? Muito trabalho, mas ela também é muito criativa. Se todos os clientes fossem assim, ia dar tudo certo. Ia Ela dar chegou, certo, "Olha, eu né? pensei nessa frase, tá ótimo, vai." Foi bom. sempre dou um norte, mais ou menos, assim, do que eu acho que vai traduzir aquela mensagem de melhor forma. Acho que... Tem uma mística ainda que fala que os baby boomers ainda estão lá no Facebook. É verdade? Tira assim, por você, pela suas amigas. Vamos pegar quem a gente conhece dessa geração. Elas estão lá ainda? As minhas amigas estão todas.
a rede social preferida delas é o Facebook. Eu até estava pensando sobre isso essa semana, que eu preciso entrar mais no Facebook, porque tem um público que eu quero atingir, e eu tenho esquecido do Facebook, tenho deixado ele meio que de lado. Uhum. E aí as publicações que a gente faz lá no Instagram. Os potenciais clientes, né? Então, e aí eu tenho que investir um pouquinho mais, dar mais atenção para essa rede social, que eu acho que vai ser um canal muito interessante para minha nova atividade. Eu acho que isso é bem comum, né? Às vezes a gente foca no que a gente gosta É. e deixa de lado outros. TikTok, LinkedIn, acaba ficando de lado. Que Isso que eu importa. ia falar, que a gente foca muito no que a gente gosta, mas assim, se você perguntar o que eu gosto é uma coisa, o que você consome é uma coisa. Uhum. Agora, com quem você tá querendo falar, Se conectar, né? aí você tem que mudar de rede. Então, dependendo da pessoa que você quer transmitir aquela mensagem, e aí, se o teu produto é voltado para adolescentes, você tem que saber onde é que os adolescentes estão. Se o teu produto é voltado para uma idade mais madura, você tem que saber onde eles estão. Eles não estão no mesmo lugar, eles não gostam do mesmo lugar, eles não gostam de falar com as mesmas, com pessoas de outras gerações. Tem uma coisa que nos unem, né? A nós 4 aqui, é que nós somos consumidoras e somos vendedoras de algum produto, né? De forma indireta ou indireta. Então, a gente tem que ter esse olhar que você acabou de falar, né? O que a gente gosta e aquilo que a gente tem que fazer, né? Onde é que o nosso cliente está? A gente tem que se comunicar nesses canais. Hoje a gente estava conversando, eu e Bruninha, sobre um tipo de público que tem chegado para mim, diferente do perfil que a gente tem ali no Instagram, que é mais os clientes que querem investir, que é um público mais velho, que tem um poder aquisitivo maior. Então, talvez seja a hora da gente investir mais no Facebook, que tem um perfil de pessoas que já estão num patamar financeiro equilibrado. Uhum. E que tem chegado aí para mim essa tendência. Então, E de forma orgânica, sem nem você se planejar para sem- isso, né? Então, é uma coisa imagina que foi se planejar. espontânea, que surgiu ali. Então, acho que trabalhar nesse sentido. Lorena tá bem ativa lá no LinkedIn, né, Lorena? Eu adoro acompanhar. Eu também. Tô bem ativa no LinkedIn, tô começando a estudar um pouco mais como utilizar o LinkedIn para network. Acho que a gente tem fases de carreira também e os interesses de cada um de Sim. nós, né? Se o meu interesse é vender, se o meu interesse é fazer contatos, se o meu interesse é acompanhar o que está acontecendo, acompanhar as movimentações, né? Então, o X, antigo Twitter, que ninguém mencionou aqui, Né? Ninguém mencionou, esquecido não falecido. né? Então, em época política, por exemplo, não tem como não acompanhar o X. Sim. Né? Tanto em época de eleições, como para quem gosta de futebol, eu acho que é por isso que a gente não falou do X, né? Porque se fosse aqui um podcast de homens, talvez eles acompanhem o jogo, né? momento a momento ali, todo mundo comentando, é onde cada um pode ser comentarista, né? Exato. De minuto a minuto do jogo. Então, eu gosto de ver essas movimentações. E o LinkedIn tem me proporcionado muito networking e o melhor, né? Internacional. Internacional, exato. Tirando por mim, eu consumo um pouco de todas, menos o do X, eu tô um pouco ausente de lá, mas eu tenho hoje o Instagram como a minha rede mais ativa, né? Mas bem mais voltada para o meu estilo de vida e para o meu estilo profissional. O que eu quero me apresentar para o mercado como profissional. O LinkedIn ali pontual, coisas mais da agência, mas o Instagram, o meu pessoal, como a minha vitrine ali de estilo de vida, quem eu sou de verdade, né? E a Bruna, eu sei que ela tá bem ativa no TikTok, adora acompanhar o canal dela. Pra você ter uma ideia, eu não acompanho ela. Não Não, acompanha? é TikTok. Me ajuda a gravar, então tá tudo certo. Ajuda? Ajuda. Gente, e uma coisa que eu vejo assim bem diferente, Bruno, do que você produz lá no TikTok, é o tipo de conteúdo, né? Que é bem diferente do Instagram, apesar de ter públicos ali bem similares. O que você produz lá, eu já tentei produzir, eu acho que ficou uma bosta. Pode falar bosta, né? Tá liberado. Tá Depois liberado. faz pi. Depois faz o pi. E eu não consigo. Acho que eu tenho vergonha da exposição, tenho medo de achar que não é apropriado pra minha idade.
Conta um pouquinho lá do teu canal e de como vocês produziram e produzem hoje. Sim. Sobre o Instagram, primeiro, eu acho que é a rede mais fácil de você equilibrar ali o que você vai mostrar profissional e pessoal. Também Então, eu acho. acho que é por isso que tanta gente gosta. Porque Sim. tem um equilíbrio ali que é possível. No TikTok, você se expõe mais. Se você não se expõe, talvez a pessoa não vai se conectar com você e seu conteúdo não valeu, Não vinga, né? Não vinga. Então, acaba que tem esse desafio de você ter essa coragem de se expor. E pra mim foi um desafio que não era fácil, era um terror. E eu pensei, mas a gente não faz só o que é fácil, né? Então eu vou fazer isso como um desafio. Eu falei, todos os dias você vai fazer uma coisa diferente pra testar. E isso me ajuda também profissionalmente, pra eu exercer minha criatividade, entender o que é que funciona melhor, cada tipo de formato, que era algo que eu não fazia. Então foi um desafio intencional pra me ajudar também a entender essa plataforma que estava meio que esquecida. Isso foi há alguns meses atrás que eu iniciei esse desafio. Gente, é fantástico, eu adoro. Maíla fez um conteúdo que foi uma fanfic lá na cabeça dela de um sonho, sei lá, de um extraterrestre abduzindo ela. E eu já tive várias vezes aquele mesmo pensamento. E, gente, eu jamais conseguiria colocar aquilo ali num vídeo, num conteúdo, Sim. né? E acredito que é muito do comportamento geracional. Isso sim é comportamento geracional, né? E tem mais a Bruna que fica instigando a Maíla, né? Porque Maíla, não vou gravar hoje, não. Você vai gravar. É porque Maíla tem um pezinho nos millennials. Chamou de velho. Mas Aí ela não tá aqui pra se defender, Não, né? Essa. Mas é porque todo mundo acha que gravar conteúdo, porque você vai gravar sua rotina, o que você já tá fazendo é fácil. E não é. Porque realmente tem um desconforto sempre no fundo, que é você se mostrar, né? Isso não é fácil. Uhum. Sem falar ali da parte mais tecnológica, né? De saber captar uma imagem, editar um vídeo, né? Eu digo isso porque eu sei fazer isso e pra mim, quando começa a ficar muito trabalhoso, deixa de lado. Muitas camadas. Muitas camadas. Bota só uma foto treinando, tá bom demais. Já fiz ali o conteúdo do dia. Já fui. Já foi, né? E ainda sobre canais, sobre comunicação, quais canais hoje vocês usam para se comunicar, além de WhatsApp, e-mail? Como é que é, Lorena, para você? Você consome muito e-mail? Também. A gente tá falando de LinkedIn, de Instagram, mas queira ou não queira, o WhatsApp é uma rede social, né? O WhatsApp é uma rede social que acho que a rede social que todo mundo usa. No Brasil, principalmente, rei da né? Que no Brasil. comunicação. Eu não conheço quem não use. Aliás, eu conheço uma única pessoa, namorado da minha irmã, que não tem celular. Sério? Sério. Ela tem que falar com ele, ela liga ou no telefone fixo ou manda e-mail. A gente acharia bem suspeito esse tipo de coisa, hein? Suspeito. Não dá pra stalkear, é suspeito. Né? Se não dá pra stalkear, sei não. Não dá pra stalkear. Mas assim, tirando o namorado da minha irmã, eu acho que todo mundo utiliza o WhatsApp. É mais fácil ter Do WhatsApp mais e não novo, ter Instagram, né? Do mais novo ao Não, mais velho. É uma rede Transpassa social, assim, que eu vejo muita gente ganhar eleições por Sim. meio do WhatsApp. Eu vejo muita gente ganhar clientes por meio do WhatsApp. E acho que ainda é uma ferramenta de vendas, é uma ferramenta de comunicação que não é tão explorada pelas empresas. É muito mais explorada por pessoas. Sim. E não é tão explorada assim como grupo, como serviço, como informação, sabe? Eu vejo poucas empresas ainda com força no WhatsApp. E a gente tem aí inúmeras ferramentas, né, que ajudam a automatizar todo esse processo, tanto na parte comercial em si, como no fluxo de alimentação dessa base que você pode ter. Já fica a dica, viu, Denise? Então, Aí você me veio com uma questão bem interessante. Quem aqui que gosta de robô do WhatsApp? Eu amo. Eu amo robô, gente. Eu odeio falar com pessoas. Quando eu vejo um robô, um totem. Olha aí, a a menina geração. da comunicação que odeia falar com pessoas. Porque eu falo com pessoas o dia inteiro nas redes sociais, no WhatsApp, em todos os lugares. Quando eu posso evitar, é um sonho. Então, assim, realmente, se for de geração, conheço muita gente que sente a mesma coisa que eu. E pra outras, é um terror ter que falar com um robô, aquele comando que não funciona, mas eu adoro. Acho que os millennials, eles passaram muito por essa fase de mudança do atendimento pessoal para o atendimento digital, da era analógica para a era digital. Então, eu já tive atendimento com um banco que era só com pessoas. Hoje, meu banco é só digital. Então, você fica nessa dualidade da mudança, né? Então, eu ainda sinto mais segura falar com pessoas, mas consigo me adaptar muito bem
a falar com o boot, né? Até porque os boots melhoraram bastante, né? Quando os primeiros boots iniciaram, era um terror. Estão bem espertinhos hoje. Eles estão bem espertinhos. A IA tá aí, né? Dando show. Então, esse processo, acredito que cada vez tá melhorando mais. E a forma como cada empresa implementa isso dentro do seu processo vai facilitar bastante, né? A IA tá aí realmente para tornar isso mais pessoal possível. Não tenho problema não com... Com boots? Não. Com robô? Aí eu detesto. Eu detesto o robô e acho que a gente tem que se atentar para isso, porque como a gente vive num tempo que existem pessoas que já nasceram digitais e pessoas que ainda não nasceram digitais, a gente tem que adaptar o serviço, adaptar o produto, se a gente quer abranger um monte né, todos os consumidores. Sim. A gente tem que oferecer a possibilidade de quem quer falar com o robô ter um canal e quem quer falar com pessoas também ter um canal. Porque senão você está excluindo esses teus consumidores que ainda não consomem, né? Que ainda não gostam. Minha mãe faz 2 dias que está tentando conversar com uma loja que só tem o robô e ela não consegue falar. Ela precisa dizer o que ela tá... a dor dela, mas não tá nas opções do robô a dor dela. É algo único ali, uma coisa nova. E quando você é uma empresa que atende um mercado bem amplo de gerações distintas, você tem que estar preparado para atender da geração Baby Boomers até a geração Alpha, né? Agora a gente nota que tem pessoas que têm essa não gostam de falar com robô e no meu trabalho a gente manda muito script, né? Faz contatos pelo WhatsApp e tudo. E é comum perguntar, é um robô? Sério? A gente tem que dizer, não, eu não sou um robô, eu sou a pessoa que está falando contigo e tal, né? Estou aqui na loja, né? Se você quiser ser atendido pessoalmente, você vem aqui. Mas aí ainda tem essa coisa essa barreira de pessoas... trauma. É um trauma já, que a pessoa que pergunta se é um robô, ela já está traumatizada, né? Já pergunta se é um robô. Mas bem observado, Lorena, realmente as empresas elas têm que estar atentas a quem é seu público-alvo e disponibilizar realmente o atendimento pessoal, próximo e o atendimento automatizado ali para quem tem pressa, para quem quer agilidade. Eu não gosto de pessoas, né? E tem também aquelas empresas que chegam sem você pedir. Sim. Né, no WhatsApp. Ou os consultores, principalmente consultor imobiliário ou consultor de empresa de telefonia. O shade. Olha o shade rolando aí. Mas eu recebo, gente, inúmeras consultorias. Ah, Lorena, você que é responsável pela empresa tal, você, por favor... gostaria de escutar uma proposta para mudar o seu plano da linha telefônica? E, não, eu não quero. Eu não te chamei. Esse meu espaço do WhatsApp é meu. Quem te chamou aqui? Então, eu acho assim que as empresas têm que tomar esse cuidado. Eu acho que tem que ter um canal de WhatsApp, mas tem que ter um canal, assim, receptivo. Sim. Sabe? Se o consumidor... quiser entrar em contato com você, você ter um canal fácil para atendê-lo, mas não invadir o espaço dele, né? Os anúncios, eles estão cada vez mais tomando os espaços, né? E aí, por falar em anúncio, onde é que o anúncio pega vocês? É no streaming? Ainda na TV aberta, para quem consome? É no Instagram? Onde é que o algoritmo pega de vez? Me pega no TikTok e no YouTube. Eu acho que me pega em formato de vídeo. Acho que pega mais no Instagram. No Instagram. A mim pega bastante no Instagram. E como eu consumo muito Google pesquisa e tudo mais, me pega muito na pesquisa ali do Google. Quando eu tô consumindo, quando eu tô fazendo, enfim... pesquisas de trabalho, o algoritmozinho fica ali me perseguindo, né? As imagens do lado do Chrome ali. Nossa, gente, só o Nike ali piscando, né? E aí você tendo que desviar a atenção pra não comprar um tênis, comprar uma bolsinha. Tava só olhando meu e-mail, calma. Né? Você começa a trabalhar ali, quando você vai ver, o carrinho da Shein tá aberto. Mas o LinkedIn também tá bem forte nisso, né? Não tem um dia que eu abro meu LinkedIn que não tem uma mensagem automática de alguém É porque é outro tipo também de anúncio, né? Tipo de anúncio. Exato. E você, Lorena? Onde é que o anúncio te pega? Eu acho que me pega mais no Instagram, nos stories. Sim, stories, E
Nos jogos online. Consumidora de jogos. Toda noite eu Tá abro quente, viu essa meu daí? joguinho. Toda noite eu abro meu joguinho, jogo o meu gamão e tô lá jogando o meu gamão e no intervalo de um para outro vem lá E antigamente era um anúncio só sobre outros jogos. E agora Sim. não, começou anúncio de banco, anúncio, várias coisas diferentes. Que às vezes eu até clico em cima, porque são coisas que me interessam. Uhum. Eles estão começando a usar a inteligência para atingir esse público dos jogos. Esse é o tipo de anúncio legal, que a pessoa tá mais relaxada, tá ali brincando e impactada, né? Tá com tempo livre, né? Tá com o tempo bacana. livre. E até o chat GPT agora a gente tá entregando anúncio, né? Então, tem anúncio dentro de anúncio agora. Essa semana eu vi, agora não vou me recordar qual era, acho que era da BID. A BID invadiu outros anúncios e colocou um anúncio no meio. Que terror, meu Deus. Que loucura. Que loucura, imagina. E era um anúncio bem rapidinho, tipo assim, 3 segundinhos assim, mas ela era dentro de outro anúncio. Bem inusitado, né? Bem fora da casinha. Bastante. Verdade. Agora, as primeiras páginas do Google também me Sim. chamam a atenção, sabe? Os os empresas que patrocinam no Google, nome de busca, né? Uhum. Palavra de busca, enfim. Quando você procura por alguma coisa, então aqueles primeiros ali, não era isso que eu estava procurando, mas deixa eu dar uma olhada, Uhum. né? Atiça a sua curiosidade. E eu acho Sim. que quem anuncia no Google me passa uma confiança, porque eu penso que Sim. a empresa tem essa capacidade, essa organização e esse investimento nessa plataforma, ela deve ser mais estruturada, né? Uhum. E anúncio off? Como é que a Media atinge vocês? E a gente, como é da comunicação, a gente tem um eu olhar olho pra ter diferente, né? acompanhar o que é que tá rolando, mas... A Lorena que tá sempre aí viajando, então ela tem experiências aí bem mais amplas do que a gente, né? Legal. Então, Londres aí não perde uma oportunidade de fazer uma boa mídia externa, né? Então, Gente, as mídias de metrô me pegam de um jeito que é incrível. Enquanto você tá subindo aquela escada rolante, você fica olhando pro lado, assim, Vai vendo. passando. É aquela... pega, né? Pega, sim. A própria mídia dentro do metrô. Uhum. Então, são as mídias mais engraçadas que eu vejo. Eu sempre tô com o celular, às vezes, dentro do metrô tem um anúncio com QR Code. Então, você já tá sentada ali, o que custa você pegar o QR Code e ver, Não, o né? QR Code funciona, viu? Dentro do metrô funciona. Agora, se fosse num anúncio, enquanto eu tô passando na escada rolante e olhando aquela mídia, já não funcionaria. Já não porque funcionaria, você não né? tá parada, Uhum. né? Então, eu acho que tem que fazer sentido o momento que o Onde você tá consumidor consumindo. está consumindo com a mídia que ele está consumindo, com O tempo que conteúdo ele tem, você... né? Exatamente. O tempo que ele tem, o tamanho da mensagem, a gente pela comunicação, a gente percebe muito assim, que pecam muito no tamanho do que você quer comunicar dentro de um BuzzDog, de um outdoor. É tão rápido, gente. Você tem que ter uma leitura muito dinâmica, a frase tem que ser simples, a imagem tem que casar. Então, as pessoas ainda pecam muito nisso, né? Exatamente. Você presta atenção, Denise, nas mídias na rua? Então, eu sou um caso à parte, porque eu não sou consumista. Eu só compro o que é necessário. Eu não me deixo levar pelo modismo e tal. Então, eu não presto muita atenção Ela nos é anúncios. virginiana, ela é virginiana. Eu assim, eu não presto muita atenção e não compro por impulso, né? Ai, vi uma propaganda, poxa, ai, que massa, vou comprar. Não, eu não... Mas eu acho que é bacana porque quando eu estava crescendo, ela sempre me dava insights de publicidades do tempo dela, Uhum. que eram legais e que eram muito diferentes das publicidades de hoje. Exemplo, de cigarro, de bebida, que tinha um apelo muito forte, que inclusive é proibido, né? Uhum. E que eu acho que é algo que marcou, né? Que você sempre trazia essa referência. As propagandas que a gente tem aí foram icônicas da Elos, que tinha, né, Fazendo Amor Debaixo d'Água, a música da Rita Lee. Uhum. Então tinha umas coisas assim muito... Mas hoje eu não presto mais muita atenção. Mas eu acho que as campanhas elas demoravam mais tempo, né? O Tanto, volume é muito alto. tanto tempo de serem produzidas, quanto tempo de ficar na mídia, né? Na TV, no Aquelas rádio. questões do primeiro Vale Zé, que foram coisas que duraram para sempre, né? Exato. Então você... Hoje em dia é tudo tão frenético, tanto para se já produzir, tem para outra no consumir. lugar e você já nem lembra Você da que não tava consegue, antes. né? Então, É meio que- Eu acho que hoje, assim,
Publicidade off, ela tem que fazer sentido e ela tem que trazer algum tipo de inovação para você ser lembrado por aquela publicidade. Senão você é simplesmente esquecido. Você Passa despercebido. Não, e as pessoas passam a não gostar daquilo porque tá incomodando, sabe? Tá poluindo, sujando né? a cidade, tá poluindo, tá Não é agradável de ver. É o já que eu falo cansou, assim, né? tá invadindo o meu espaço. E o olhar né? tá tanto pra tela que se não for interessante, você não vai tirar o olho da tela pra olhar pro foram lado. pro né? streaming? Porque elas têm a opção de não escolher a publicidade. Então, tem que entender o porquê que as pessoas não gostam de publicidade. Se não for algo que chame muita atenção, que a pessoa fale, puxa, que ideia. Uhum. Puxa, que diferente. Dá uma risada, né? Ou ser provocativo, Teve uma marca né? de shampoo agora que fez uma propaganda com a Maria Bethânia falando Foi que não ia maravilhosa. usar Maravilhoso, aquele gente. A shampoo, 3CM quer dizer, foi um incrível. anti-marketing. Quem é que não prestou atenção nisso daí? Todo mundo falou Todo mundo falou, Todo mundo todo sabe. Quer dizer, não é porque a Maria Bethânia Não usa? disse que não vai usar que a pessoa que não quer ter frizz não vai lá e compra. Então. Porque se ela não vai usar é porque ela não tem problema com frizz, mas eu tenho, Isso. Uhum. né? Foi uma grande sacada. Sim, e ela colocou a credibilidade dela naquela propaganda, né? Exatamente. O que eu vi que eu achei muito legal lá fora também, na Alemanha, eles estão parando de usar outdoor Hum. e estão começando, porque eles estão entendendo que as pessoas estão andando na rua olhando para o celular. Ninguém tá olhando para cima. Pra cima. Eles estão começando a fazer propaganda na calçada, no chão. Interessante, hein? Legal. Então, eu andando, olhando no chão, eu falei, gente, estão colocando cartazes no chão. Estão colocando propaganda, tirando de cima e pondo embaixo. Por quê? E aí você começa a se ligar que as pessoas não estão mais olhando para o lado, não estão mais olhando, estão olhando para baixo, estão olhando para o celular. Elas estão procurando, seja o localizador no mapa, estão vendo uma mensagem. Conversando com alguém para marcar E isso alguma não é coisa. geracional, é todo mundo, né? Todo mundo. É todo mundo. Eu fiquei pensando por que ninguém pensou antes de enfiar uma propaganda no No chão. Né? Quer dizer, Será que daqui a pouco a gente vai ter telas no chão, hein? Ah, Enquanto a gente com tá certeza. andando? olha, eu Não acho pode- que é uma não pode grande ao pé da parede. tendência. Roda no pé da parede? Eu acho que é uma grande tendência. Você tem que saber para onde que o teu consumidor está olhando. Tá olhando. Enquanto ele está parado, ou enquanto ele está se movendo, enquanto ele está esperando no ponto de ônibus, sabe? Ele vai esperar um Uber, o que ele vai fazer enquanto ele está fazendo? Então, você tem que fazer aquele consumer journey, né? Que a gente Uhum. fala. Tentar entender em que pontos você pode se comunicar. Qual que é a jornada do teu cliente? Do teu O que ele cliente. faz da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir? E aonde que é a melhor oportunidade de você se comunicar com É. ele? É saber quem é o público, o canal que ele consome e atingir, se você conseguir, atingir em todos esses canais, né? Em todas essas frentes, né? Seja onde for. E não é uma tarefa fácil, né? A gente viu recentemente o caso da cerveja que colocou um anúncio no aeroporto, achando que ia pegar uma dor ali do voo atrasado e oferecer, seu voo atrasou, então toma cerveja tal. Mas isso não é um motivo de comemorar, né? Então você também tem que ter uma sensibilidade de entender se ele tá aqui nessa jornada de consumo, será que é sensível eu fazer isso ou não, né? Você falou em cerveja, e eu não sei se vocês viram agora, recentemente, a Corona, que comprou um terreno, Eu Na vi, achei praia, sensacional, né? gente. Então, é uma sacada incrível, né? Eles compraram um terreno na praia para ninguém construir um edifício para não fazer sombra para quem está na praia. Então, E isso conversa com a marca, que é uma cerveja de quem você quente, gosta de ir à calor. praia, tomar uma cerveja gelada, que é o sol, né? Aproveitar o sol mais Exato. tempo, até de tarde, enfim. E ela se posiciona. Exatamente. Isso não é um anúncio, mas é uma ativação que você está Isso. trazendo o consumidor para junto de você. Eu acho que o poder da ativação de eventos, de ações, esse marketing de guerrilha, sabe? É muito mais estratégico, é claro que você tem que fazer um 360, né? Você tem que aproveitar para usar aquilo. Não adiantaria uma marca de cerveja comprar um terreno se ela não comunicasse o porquê que ela fez aquilo, o que ela está proporcionando, Exato. né? Então, toda a estratégia tem que ter
uma estratégia 360 para maximizar essa ação. Vocês acham que esse dinamismo das campanhas, essa criatividade que a gente precisa ter hoje dentro, seja no festival, seja na praia, enfim, ela vem por conta dessas novas gerações que elas exigem mais disso? Ou uma evolução natural? Será que a gente tivesse parado no tempo, será que a gente precisaria ter tanta criatividade assim? Precisaria fazer tanto malabarismo para chamar a atenção do consumidor? Eu acho que é uma mistura de coisas, porque como a gente falou, tem um volume muito alto. Se você não sai da caixinha, você vai brigar ali Vai ser mais por um espaço e não vai ganhar. Vai ficar no empate e vai ser esquecido. Então, eu acho que é tanto o consumidor agora tá buscando por experiências marcantes, quanto você se destacar ali da concorrência. Eu acho que principalmente o espaço digital trouxe uma globalização e com essa globalização uma concorrência muito maior com marcas de outros lugares e para você se destacar você tem que ser muito melhor. Antigamente você vendia para um público limitado que não ia comprar da China, dos Estados Unidos, da Europa. Agora não. Agora as pessoas têm opções e muitas opções. Então, assim, você tem que se destacar. Sim. E o que você vai fazer para se destacar? No mundo digital, o que você vai fazer para se destacar com toda essa tecnologia que está surgindo dia após dia? Então, você tem que ir mudando, você tem que ir acompanhando essas tendências e ir criando coisas novas. Vocês ainda consomem ainda em loja física? Ou estão 100% digital? Eu. Loja física? Prefere por quê, Denise? É porque eu sou chata mesmo. É virginiana. Eu sou chata. Eu gosto de pegar, eu gosto de provar, eu gosto de ter certeza que o caimento vai ficar bom. Até me arrisco comprar online, compro algumas coisas, né? Com até uma certa frequência, mas prefiro a loja física. Mas eu acho que em alguns produtos nada substitui a experiência imersiva ali de você estar na marca ou consumindo esse produto. Aí vem a questão, né? Como as lojas tornam essa experiência interessante, né? Isso. Com foco ali no teu público. Voltando a falar de robô, eu gosto quando a loja tem totem, mas também tem o consultor. Então, sobre aquilo de você respeitar as diferenças dos públicos que estão ali, é bem interessante. Dá pra você unir tanto quem gosta de comprar online, quanto quem gosta de estar lá. E não perder com isso, né? Na verdade, atingir todo mundo. E para quem não gosta de falar com pessoas como você, eu percebo que chega um determinado momento que você é colocado em xeque e você precisa da ajuda de alguém. Sim. E aí você sabe que ele vai estar lá e você vai chamar e vai dizer assim, olha, me ajuda. Então, eu Mas acho... é isso, é você chamar a hora que você quiser. Não gosta que fica em cima, posso ajudar, quero te dar isso, quero... Não, isso é muito chato. Sem um vendedor querendo empurrar alguma coisa pra você, né? Sim. Eu me sinto muito mal quando eu tô escolhendo alguma coisa e o vendedor tá querendo empurrar alguma coisa pra você, que você tem que ficar inventando desculpa de por que você não vai levar aquilo. Se justificar para alguém que não importa para você. Então, eu acho assim que essa questão das lojas do e-commerce veio muito para tirar essa questão do vendedor chato. No e-commerce, você escolhe o que você quer. Eu acho que não é só o vendedor chato, é o vendedor que não sabe do produto. Porque também se chega alguém e não sabe tirar a tua dúvida, esclarecer sobre o produto, porque hoje o consumidor, quando ele vai numa loja física, às vezes ele sabe mais do produto do que o próprio vendedor. Porque ele já pesquisou, ele já sabe. Muitas vezes ele tá indo, entrou no site, às vezes fabricante. Às vezes ele é fã da marca, né? Eu tiro por mim, eu gosto de tênis. Então, muitas vezes eu vou numa loja pra ver o tênis pessoalmente, por mais que eu vá comprar ele online. Mas às vezes eu já cheguei na loja e o vendedor não sabia o nome do tênis, o nome da coleção. Então, aquilo ali pra mim, eu já saí logo, pra mim a experiência foi péssima. Decepção. Eu olhei ali, vi realmente o que eu queria comprar e comprei na internet, não comprei na loja, por mais que tivesse o mesmo preço, a mesma condição de pagamento, porque a experiência foi ruim. E às vezes tá mais caro na loja física, mas o atendimento é tão bom que mostra um diferencial que você compra na hora. Você nem quer esperar o tempo de né? confiança. A questão mesmo do que a gente estava falando hoje de comprar uma cama. Tem milhares de anúncios na internet de cama de fabricante e tudo. Aí disse, Bruna, vamos no final de semana na loja, porque cama eu gosto de me deitar na cama, eu gosto de sentar, eu gosto... Tem produtos que você tem que sentir, né? Então, sensorial, né? Então aí tem essa questão ainda que algumas pessoas como eu ainda tem essa ligação de querer ir na loja física e sentir, observar e pegar, experimentar. Mas aí vai da empresa também em entender essa necessidade do consumidor.
Se o consumidor quer experimentar a cama, ele tem que fornecer uma experiência para o consumidor nessa venda do colchão. Ele tem que oferecer um ambiente aconchegante, ele tem que oferecer um ambiente multissensorial, com uma fronha, com algo assim, muito confortável, né? A melhor roupa de Ter cama, não é colocar travesseiros, lá. né? Almofadas, não é só deitar no Colocar colchão lá um seco. colchão com plástico para o consumidor deitar em cima e E já que a gente tá falando aqui de experiência, de marcas, vocês são fãs de marca? Eu sou certeza. fã de marca. Eu tenho minhas marcas que inclusive é o que me faz muitas vezes ir na loja física, é por gostar daquela marca. Mas isso não me impede também de comprar online. Mas é porque eu gosto da experiência que a marca me proporciona presencialmente também, além da online, né? Qual marca que você é fã? Eu gosto da La Roche. E, inclusive, sempre me pego os anúncios dela no TikTok. É uma marca que você, obviamente, não tem dúvida da qualidade, você já conhece o produto, mas mesmo assim, ela não mede esforços ali de reforçar isso sempre, e eu acho isso muito bacana. Ah. Eu peguei aqui uma pesquisa, foi divulgada em novembro de 2024, desculpa. E quem tá no topo das marcas mais amadas no Brasil? A Netflix, a Apple, McDonald's, Coca-Cola, Nike e Spotify. O que vocês acham? O que essas marcas têm em comum? globalização. Globalização. Era que o brasileiro gosta de tudo que é de fora. Né? É verdade. Eu acho que é porque também são bem acessíveis, né? Sim. Agora, se você for ver, Multicanais, tem uma né? pesquisa de 2025 que mostra as empresas com maior reputação no Brasil. E a Natura está em primeiro. A Natura? É legal, ela representa muito bem o Brasil, hein? Muito bem. Eu vejo muita coisa assim lá fora, por exemplo, Havaianas. Sim, a Havaianas, ela tá em praticamente todos os aeroportos, né? Exatamente, tá em aeroportos. Eu vejo a Farm. Sim, Legal. nossa, o case da Farm é maravilhoso, gente. Se puderem consumir o super Granado valoriza está, muito, né? Sim, a Granado também. o Boticário. Em Portugal, o Boticário, assim, é muito bem visto, muito... Eu acho que as pessoas gostam mais do Boticário em Portugal do que aqui no Brasil. É Porque- associado... Será que é associação do público? Não sei, eu acho que o público brasileiro gosta do que é de fora. Sim, eu sinto muito Não isso. valoriza. Na parte de perfumaria, eu vejo, tiro por mim, de consumir muito mais produto importado do que produto brasileiro. Acho que de uma forma muito... sei Agora lá. é diferente, por exemplo, eu que moro no Reino Unido, quem mora no Reino Unido é muito patriota, gente. Gosta de consumir produto do Reino Unido, gosta de andar de Land Rover, Burberry. gosta de vestir Burberry, gosta de John comprar, inclusive espumante, não compra champanhe. Não. Compra, eu ia falar champanhe em inglês, mas não é champanhe, né? Porque champanhe é só francês. Sim. Compra espumante inglês e tem excelentes espumantes ingleses. Então, assim, chocolates ingleses, eu não vou comprar um chocolate belga ou um chocolate dinamarquês. Eu vou comprar um chocolate inglês, eu vou consumir o que é local. E o brasileiro não tem isso. E a gente tem tanta coisa legal aqui. Tanta coisa boa, né? E que quando a gente vai pra fora, a gente dá valor. A gente sente falta. Gente, eu não tenho leite moça. Eu não tenho que boa. Sabe o que é você ir num mercado e não ter que boa? Como é que você sobrevive, gente? Né? É. Quem sobrevive hoje sem que boa? Não Mas conheço. será que esse comportamento do brasileiro não vem muito porque as marcas importadas investiam muito em propaganda? Marketing. E Sim. marketing. E as nossas locais Agrega ainda, valor, né? ainda estavam engatilhando nisso, né? Então, acredito que possa ter um pouco disso, né? Mas A baixa popularidade, às vezes a associação com classes mais baixas, e por mais que hoje tenham e alcancem outros mercados, né?
Mas tem uma marca que todo mundo gosta e todo mundo usa em todas as situações, inclusive isso é polêmico, que é a Havaianas. Sim. Tem gente que usa Havaiana até pra ir trabalhar, Sim. e a gente sabe muito bem disso. A famosa chinela. Inclusive em momentos que nem é apropriado, porque Sim. realmente a marca tem um carinho ali muito grande. Você encontra no aeroporto, mas também encontra no supermercado pra vender, no shopping. Sim, Enfim, a Havaianas, ela tem uma acessibilidade ali, tanto de modelo quanto de preço, que acaba agradando todo mundo. ela Né? conseguiu se reinventar no mercado, né? Que era uma Com marca certeza. realmente voltada totalmente pra classe C. E ela Trabalhadora, pra né? trabalhador, e hoje ela consegue atingir, gente, fazendo collab com a Dolce Gabbana. Campanhas globais. Tentei comprar essa Com a Havaianas. Farm, né, também, E não consegui. marcas aqui do- Com É um- certeza. E tem tanta imitação por aí, E tem né? tanta imitação por aí. Agora eu queria puxar um assunto polêmico, que é o consumo de álcool. Tem um dado interessante que a geração Z está evitando realmente o consumo por inúmeros motivos. Desde questões de saúde, como questões também de evitar a ansiedade. Enfim, é um movimento wellness, né, que está muito forte. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Puxa aí, Alfa. Olha, eu como uma boa milênio, tomo meu vinho, se possível, todo dia. E cuido da minha saúde também todo dia. É aquela questão, né? Uma taça por dia ajuda Uma o taça coração. por dia é ajuda o coração. Depende então, do tamanho da taça. depende do tamanho do dia. Gostei. Acredito que para minha geração, que teve o consumo do álcool muito, muito forte durante a adolescência, né? Porque não se tinha esse nível de conscientização. Mas eu entendo também. Eu acho bacana, sabe? Acho bacana, mas eu não recomendo. É bom pros outros, pra mim tá É. fora. E você, Denise? Bom, eu venho de uma família de origem alemã, onde desde sempre eu via minha família tomar cerveja todos os dias. Botava na mamadeira? Meu avô tinha uma fabriqueta de cerveja no fundo do quintal. Ai, que Então bacana. vem uma história assim de família que a gente sempre consumiu muita cerveja. E quando a gente vai para algum lugar que não pode beber por alguma razão, já, ai, que chato, já acha que o programa tem- não tá bom e tal. Associa muito o lazer à bebida, né? Isso. A E a bebida, a união comida, familiar, a união né? familiar, né? Então, mas por outro lado também eu vejo que na minha geração não havia essa preocupação com vida saudável. Eu vinha praticar exercício físico e com seriedade, academia e tudo mais com 50 anos de idade. Antes era só Por comer influência o que da Bruna? quisesse. Não lembro. Começou antes. Foi, eu comecei aí antes de você, né, lá no Sirius. Então, assim, a gente não tinha essa preocupação. Comia Uhum. qualquer coisa, bebia um monte, não fazia nenhum tipo de Comia atividade. qualquer coisa porque não tinha tanta coisa, tanta opção. Então a gente achava que comia qualquer coisa. E assim, a gente vem de família lá do interior do Rio Grande do Sul, que come muita carne gorda, muito, sabe, aquela fartura, né, de quem vem do interior, de quem que traz esse costume. Você vem para a capital, o tempo passa, mas as coisas continuam ali meio que, né, aqueles costumes de família seguem. Então, hoje eu tenho mais consciência, procuro equilibrar um pouco. Mas a vida sem álcool, você recomenda? Eu acho muito chata. Também. Eu acho um tédio. Não vou mentir, né? Elsa? Aqueles vídeos que mostram, assim, as taças. Ai, tantas calorias. Troque por sei lá, uma bandeja de morangos. Uma bandeja de morango não vai me deixar alegrinha. Não, Não. vai. Jamais. né? Não, eu acho muito chato esses vídeos. Não gosto, não. Nem assisto. Não, já passo. E você, Lorena, qual é a sua relação com o consumo de álcool e como você enxerga essa nova geração? Até porque você tem uma filha adolescente, né? Então. Pós-adolescente, digamos. pós, né? Eu tenho dois Verdade. filhos, um de 19, uma que vai fazer 22 agora. Então, pra mim, assim, é um alívio que eles não consumam álcool. Porque eu dei muito trabalho pra minha mãe. Quando eu tava nessa idade não, mas quando eu tava com os meus 15, 16 anos, que nem era A idade recomendada. Adulta recomendada pra tomar álcool, né? Eu varava a madrugada na balada e minha mãe ficava desesperada. Que horas que ela vai chegar? Será que ela vai beber? Será que... E quando a gente bebe, a gente... Enfim, né? O que será que ela vai fazer? Eu não tenho preocupação nenhuma com os meus filhos. Quando eles saem de casa, eu sei que eles vão voltar sóbrio pra casa. Que bom, né? É o lado bom. Então,
isso, assim, para mim, me tranquiliza. Eu acho que como mãe, É confortador, né? é confortador. É confortador eu saber que eles não vão ser passados para trás, eles não vão, sabe? Até às vezes as meninas, quando bebem, ficam mais vulneráveis, de repente vai sair com outro menino porque tá bêbada, Aham. né? Então, assim, eu acho que essa geração tá um pouco mais consciente. Agora, se essa nova geração vai me pegar, se eu vou parar de beber por conta disso, me desculpem, me perdoem, mas eu sou de uma geração mais antiga, né? Eu fui criada, sangue italiano, fui criada que o único suco que tinha na minha mesa era o suco de uva feito com o vinho do meu avô misturado com água e açúcar. Ó, também, O que Denise. eu te falava? Mesma coisa. Era criança, eu bebia Vinho com vinho água e desde açúcar. criança, era Sempre. suco de uva. As crianças todas tomavam. Não, Então não- era vinho na sopa, era vinho em tudo, gente. Eu adoro um vinho, adoro um champanhe. Então, assim, eu tomo champanhe de café da manhã. Se deixar, eu Errada tomo. não tá. Errada não tá, né? Exatamente. Mas as marcas estão se preocupando com isso. Sim. Eu vejo assim que as bebidas alcoólicas, na nossa geração, elas uniam as pessoas. Você ia para um jantar de relacionamento, né? Pedia um vinho, um jantar romântico, né? Até as próprias propagandas também, fazer muita apelação ao álcool, né? Exatamente. Lá em Londres eu vejo que os pubs são locais onde as pessoas vão depois do trabalho para interagir umas com as outras. Então, assim, equipe de trabalho, toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, todo mundo do trabalho vai pro pub fazer uma confraternização da empresa, vai, enfim, se reunir mesmo. E aí, o meu filho esses dias estava conversando comigo, mãe, puxa, eu fico tão sem jeito, eu não bebo, e aí eu tô aceitando os convites para ir nessas confraternizações, e daí eu fico lá, o único chato Pedindo uma do Coca Light. trabalho, que toma Coca-Cola e tal. Então, os pubs e as produtoras de cerveja já estão se atentando para isso. Hoje em dia, eu tomo minha cerveja IPA lá em Londres, que tem um gosto específico, que agora a Brewdog resolveu fazer a mesma cerveja, Com o zero mesmo álcool. sabor, zero álcool. Então, assim, é o mesmo copo, é a mesma cor, Experiência. é a mesma experiência. Eu tô no pub, conversando com os meus amigos, trocando ideia, fazendo network, tomando uma cerveja, mas ninguém precisa saber que é sem álcool. Ninguém fica Tá te integrado, julgando, né? Não tá fora do... Exatamente. contexto. Então, assim, eu acho que a Brewdog tá fazendo isso muito bem. Nossa, a Heineken tá fazendo muito bem. A Sol, a Corona e a Sol. A Sol tá fantástica. A Zero, agora, eu não sei qual que o meu pai compra. É uma que, assim, é igualzinha. A Heineken, ela veio com uma série de campanhas, né? Uma atrás da outra. Muito criativas para mostrar que as pessoas hoje elas bebem cerveja sem álcool não porque elas vão dirigir ou porque elas têm compromisso no dia seguinte. Não, elas consomem cerveja sem álcool porque é uma opção Gosta. dela, porque elas gostam, né? É da É geração. uma escolha, né? É uma escolha. Aí você pegou um outro ponto também. Dirigir. Você dirige? Sim. Quantas pessoas que você conhece que não querem dirigir e não tem carro? Muitas. Da sua geração, né? É isso, exato. A nossa geração, você fazia 18 anos logo para poder ter o carro. É obrigatório, Certeza. né? Tirar Né? a carteira? Eu passei pela essa transição. Eu tive isso de completar 18 anos, ter que tirar a carteira, de ser independente, de ter meu carro. Hoje em dia, gente, se eu puder pegar um Uber, eu pego. Eu não quero ter a dor de cabeça de ter que estacionar o carro, de ter que pagar estacionamento, de me preocupar. Porque eu acho que eu já passei tanto perrengue com o carro, né? De estar sozinha e ter esse perrengue, que hoje eu quero estar livre. Hoje, como eu tenho uma opção, vale muito mais a experiência do que ter a propriedade do veículo. Eu acho que tem muito disso, dessa nova geração. Não ter problema com tirar a carteira. Meu filho tem 19 anos, nem pensa em... Nossa, a gente era julgada se a gente não tivesse carteira. Exatamente. Mas aí é foda, porque não bebe, não quer dirigir.
Aí a pessoa que bebe fazer tem uma que escolha. ficar sem beber pra dirigir. Pelo Eu não menos acho válido. Nós tem que estar ali. Eu acho errado. Tem que ter equilíbrio disso. Não que ele não queira dirigir, mas ele não tem essa pressa. Porque sim. ele não tem essa necessidade no Verdade. momento, sabe? Eu, quando ele tinha 16 anos, eu levava ele pra chácara, levava ele pra lugares abertos grandes e dava o carro pra ele ir Testar. Pegando Manobrar, a- fazer, é. ir pra frente, vai pra trás. Então, assim, criando aquele gosto, ele quer ter o carro dele, mas no momento ele não vê a necessidade. Não é prioridade. Não é prioridade. Enquanto ele não se formar, não tiver num emprego firme e tal, É. ele não vê necessidade nenhuma. Eu acho que também depende muito. Aqui no Brasil, você tem muito a questão do culto ao carro, né? É muito cultural essa coisa da posse É do muito carro. coisa de né? brasileiro, É muita mas coisa eu de acho que é brasileiro. algo que as montadoras têm que se preocupar Sim. com essa nova geração. É uma nova geração que está preocupada muito mais com a sustentabilidade, com o compartilhamento, Com certeza. com o tempo que se gasta dentro do carro. Por exemplo, eu prefiro muito mais pegar um Uber e ir resolvendo minhas coisas no celular Do que tá Aham. dirigindo. enquanto tem um motorista para mim, do que eu estar dirigindo preocupada com o trânsito e o povo me ligando e me mandando Só mensagem escutando a no WhatsApp. notificação. Exato. Mas tem gente que não abre mão, né? Agora, tem uma coisa assim, pelo menos uma experiência própria, né, pessoal. Eu passei por essa questão de, com 17 anos, já estava aprendendo a dirigir, para quando completar os 18, já tirar a carteira na primeira semana. Naquele tempo não tinha autoescola, né? Você bastava aprender e passar no teste, você decorava lá os sinais, né, e tal. E era importante e tudo. Mas com a maturidade, como eu me encontro hoje, eu não quero ter carro, eu não gosto de dirigir, eu não me importo de andar de ônibus, não é nem de Uber. Então, assim, para mim, Pra você ver como atingiu todas as gerações, hein? para mim, essa coisa de dirigir é um saco, essa coisa de pegar trânsito. E eu descobri um prazer diferente, que é quando eu vou no ônibus, eu me imagino como se eu estivesse numa cidade que não é Natal, para olhar as coisas que eu nunca tinha Conhecendo. visto. Gente, Sim, quando você tá passo dirigindo, na você não presta Ribeira, vejo atenção. aqueles prédios antigos, passo ali na ponte, olho a cidade por um outro ângulo, Uhum. coisas que antes eu não via. Então, Porque tava assim, prestando atenção no semáforo, no então pedestre. foi um exercício que eu venho fazendo para não sentir que demora 1 hora para chegar no trabalho. Uhum. Então, assim, eu tornei aquilo ali uma experiência diferente e um certo Turismo prazer. pela própria cidade, né? Né? Então é isso. Eu adoro também. Eu gosto muito de pegar ônibus. Gosto mais de ônibus do que de metrô, para falar bem a verdade. Exatamente por isso, que você vai olhando a cidade, É. você vai vendo. E no você ônibus você olha de cima, É. coisas que você não vê quando você está no carro, porque é mais baixo, entendeu? Então você tem uma visão. Não, em Londres ainda você olha do segundo andar, né? Aí é outro patamar, né, amiga? Vamos Ai, a combinar, né? Lorena pegou agora. Vamos combinar. Vamos eu, combinar. Peguei pesado. eu pego, chamo o Guanabara e vem. Gente, que bate-papo mais gostoso. A gente tá chegando ao fim, mas antes eu queria pegar de cada um de vocês uma recomendação, uma dica para quem não está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Bro, o que você pode dar de dica aí pra gente? Pode ser um podcast, um livro, Como eu um não filme. consumo podcast, eu trouxe uma indicação de um livro que eu gosto muito e eu acredito que atinge ali todo mundo, vai gostar, todas as gerações, que é a biografia do Stephen King. Não foi ele que escreveu, mas se chama Coração Assombrado. E é muito bacana porque você consegue tirar insights de como ser profissionalmente, ou escrever, ou do que não fazer, porque ele é uma pessoa que tem uma carreira consolidada, a gente já sabe, mas que passou por altos e baixos, desafios profissionais e pessoais, e eu me inspirei com a história dele, então fica a recomendação pra vocês. Interessante. E você, Elô? Olha, minha recomendação é que eu tô vendo que essa nova geração tá cada vez menos se especializando, fazendo graduação, principalmente lá fora, tá? E fazendo muitos cursos online. Então, é uma geração muito mão na massa. E tem muito curso gratuito online, gente. Tem Coursera, tem Get Smart. Entrem no Google, pesquisem cursos gratuitos de qualquer coisa. Nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar de carreira, nunca é tarde para aprender sobre inteligência artificial, Sim. né? É algo que todo mundo está usando. Então, essa aprendizagem online, eu acho que está beneficiando não só os jovens,
tá? Educação à distância tá beneficiando todo mundo. E às vezes é um curso em Harvard que tem legenda em português. É maravilhoso. Imagina, tempo atrás a gente Top. poderia ter acesso a um curso desse nível, né? Ter o nosso currículo em Harvard. Exatamente. Então, assim, a minha dica é essa. Busquem conhecimento online. E você, Denise? Eu pegando o gancho aqui no que a Lorena falou, né? Eu acho que quando você falou que nunca é tarde para a gente buscar conhecimento, eu sou a prova viva disso daí, né? Que depois de 60 anos, resolvi entrar numa carreira nova e fiz um curso online, né? Um curso que deveria ter uma duração de 4 meses no mínimo, eu fiz em 1 mês. Então, assim, de tanto que essa sede de conhecimento e de aprender coisas novas nos traz uma gratificação muito grande, né? Então, eu acho que é por aí também, de buscar conhecimento, seja em qualquer época da vida, né? Tanto para quem está começando, que a concorrência é acirradíssima, e para quem também está se reinventando, né? Ter um suporte maior e conseguir fazer desse projeto dar certo, né? Então, é com conhecimento que a gente consegue, Com realmente. certeza. Ai, que bacana. A minha indicação é: leia um clássico. Porque um clássico, ele não é um clássico à toa, né? Então, no meio a tanto conteúdo novo que a gente tem, até conteúdo raso, ou livros novos, pegue um clássico, seja ele brasileiro ou não, mas aprecie. Acredito que ali tem muito conhecimento, tem muita literatura, tem muito de conhecimento de mundo e do próprio homem que a gente pode aproveitar, né? Eu estou fazendo isso, estou revendo alguns clássicos e consumindo clássicos que eu nunca antes fiz, né? Então, o meu está sendo Don Quixote. Arrasou. Valeu a dica. Quero agradecer a vocês, eu adorei. Eu acho que a gente estreou essa segunda temporada aí muito bem, Com o pé né? direito. Com o pé direito. Acho que a língua foi afiada, mas foi Sem válida, né? cancelamento, Sem não, sem cancelamento, né? Eu acho que a gente se comportou bem. Nos comportamos sim, gente. Eu acho que sim, não sei. Vamos ver nos cortes, né? Então você pode nos acompanhar tanto no YouTube quanto no Spotify. E até o próximo episódio.